79 anos, Florianópolis, Santa Catarina. Certa vez na mocidade, fui a um baile de carnaval. Gostava de dançar sozinha. Veio um cara para dançar comigo e me neguei. Ele buscou um revólver para me matar. Estava de costas e não vi. Meus amigos me falaram, foi horrível. 56 anos, Florianópolis, Santa Catarina. Quando adolescente no transporte coletivo, fui tocada várias vezes. Era comum os homens se encostarem e ficarem de pau duro. Ficava paralisada. Às vezes saía do lugar. Era muito intimidante. No ônibus, um colega passou a mão debaixo da saia e tocou minha vagina. Nos bailes, quando tocava música lenta, os rapazes ficavam de pau duro, te agarravam, parecia algo normal. Um professor da 8ª série me perseguiu. Dava carona, presentes e muito elogio. Uma vez, quando dirigia, tocou minhas pernas. Eu com 14 anos e ele com 43. Não fiz nada, mas não passou disso. Meu avô, quando brincávamos de baralho, me tocou. Falei para minha mãe, que saiu como uma leoa me defendendo. 24 anos, Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Me sinto inferiorizada cada vez em que fico sabendo de casos em que mulheres sofreram casos de abuso sexual, feminicídios, quando em processos seletivos, mulheres em plena capacidade não são contratadas por serem mulheres. Salários menores com os mesmos cargos que os homens. Quando mulheres são vistas como sexo frágil, que dependem de homens para viver. Quando somos vistas apenas como padrões de beleza e sexismo. – 23 anos, Curitiba, Paraná. Me sinto menosprezada desde muito nova pelo meu pai. Sua relação com a ideia de segurança pessoal não permite que as mulheres da minha família sintam-se fortes o suficiente sem a presença de um homem. Inferioriza o valor das mulheres e suas qualidades complementares, tais como a capacidade de desconstruir a sociedade machista enquanto prossegue lutando por seus anseios. 46 anos, Florianópolis, Santa Catarina. Tive uma infância e adolescência com um pai manipulador. Minha mãe sofreu muito e nós com ela nesse processo. Ele não nos batia, pois minha mãe sempre se impôs, mas sofria violência psicológica. Na verdade, posso contar a história da minha mãe. Ela não podia ir ao mercado. Se algum homem dirigia a palavra a ela, era seu amante. Uma vez, em uma briga, ele xingou ela de tudo e colocou o facão em seu pescoço quando ela falou que iria deixá-la. No outro dia, nós fugimos dele, eu, ela e minha irmã menor, deixando um bilhete. Eu escrevi, pois minha mãe não sabia ler e escrever. Fugimos para a casa de um parente que deixou que morássemos lá e nos arrumou um emprego. Porém, lá também não foi um bom lugar para se viver, mas isso já é outra história. Enfim, vivemos tudo isso com nossa mãe e isso marcou nossas escolhas até hoje. 60 anos, Florianópolis, Santa Catarina. Durante o tempo em que fui casada, 13 anos, me senti desprezada, inferiorizada, humilhada, em nome de um amor. Hoje, sei que não era amor, era posse. Mas naquela ocasião, época, eu era culpada. Me senti envergonhada e não contava para ninguém. 57 anos, Florianópolis, Santa Catarina. Sofri um acidente
e fiquei com algumas sequelas. E o meu então marido costumava dizer: eu fiquei contigo apesar de... Foi assim até o dia que eu respondi: quanto te devo por ter ficado comigo? 43 anos, São José, Santa Catarina. Meu esposo arrumou um amante, a levava a lugares que nunca me levou e ainda escondeu minha aliança. Tentei me matar e até hoje ele insinua que a culpa é minha, por não atender todas suas vontades. 25 anos, São Paulo, São Paulo. Já sofri abuso sexual de um amigo, que estava bêbado. Ainda tentei conversar com ele, após o incidente, para tentar falar sobre o que tinha acontecido. Ele disse que não tinha acontecido e que eu era louca. Conseguiu influenciar um grupo de amigos e, quando tentei denunciar, a maioria ficou contra mim. 27 anos, Goiás. Fui violentada em um local onde a maioria que trabalha lá são homens, que se escondem atrás de sorrisos falsos e uma humildade que não existe. Ali, eu realmente exerci um papel de inferioridade, porém não por ser mulher, e sim por hierarquia. No entanto, eu vi que não era bem assim. Eu sou mulher, não tenho força suficiente para me desvencilhar de um homem, não consigo ter um equilíbrio perfeito em cima de um salto para poder lutar. Eu gritei internamente. Não tive forças. Eu chorei, me senti humilhada, suja, tive medo. Eu guardei para mim, sendo essa a melhor escolha que eu poderia ter feito para me preservar. Não expor não me causou constrangimento, nenhuma tristeza maior. Nem causei revolta aos que me amam. Foi uma escolha que julgo consciente. Com o passar dos anos, eu consegui virar a página. Mas, se eu fosse um homem, não teria acontecido. Se eu fosse um homem, eu seria respeitada. Se eu fosse um homem, talvez eu não atrairia olhares nojentos como se eu fosse um pedaço de carne. Se eu fosse um homem, eu teria credibilidade. Se eu fosse um homem, não me apontariam como uma oportunista. Se eu fosse um homem, eu não me calaria. 66 anos, Pelotas, Rio Grande do Sul. Um dia, enquanto arrumava minha casa, ouvi minha filha, que era neném, chorar. Então pedi à pessoa, não gosto de falar marido, para fazê-la dormir, já que ele também estava deitado. Ele pulou da cama e, sem mais nem menos, colocou-me contra a parede e me esganou, deixando as marcas dos dedos no meu pescoço. Eu senti que ia morrer. Então comecei a bater as pernas e os braços nele, até que consegui sair. Ele me chamou de louca, disse tudo o que quis e, rindo, entrou para o banheiro, tomou o banho, se arrumou e saiu. Assim que ele saiu, desesperada de medo, liguei para minha irmã. Juntei algumas roupas, peguei minha filha e fui embora da casa. Eu não sabia o que poderia me acontecer se ele voltasse. Esta não foi a única vez em que me senti inferiorizada. Foram várias vezes, mas desta vez criei coragem. Fiz ocorrência, me separei aos 34 anos e nunca mais quis me relacionar com ninguém, porque este medo me acompanhava. Eu temia por minha filha. Preferi sacrificar minha vida pela felicidade da minha filha. E não me arrependo disso. Ela é o meu maior amor. 53 anos, Florianópolis, Santa Catarina. A todo tempo, somos inferiorizadas por nosso corpo ser feminino, mas graças a Deus, minha mãe me protegeu. Formou um escudo para mim, apesar de sofrer nela o menosprezo de ser mulher. O menosprezo começa na infância, onde a mulher, por ser mulher, tem a obrigação do trabalho de menor valia do mercado, o de limpar a casa,
fazer comida e não ganhar nenhum valor por isto, tendo que se sujeitar a pedir uns trocados ao homem para qualquer desejo de consumo que tenha. 23 anos, Passos, Minas Gerais. Eu havia namorado por 8 meses, relacionamento abusivo. Ele me procurou e disse que era só uma conversa. Ele transou comigo enquanto eu dizia que não queria, porque achava que era charme. Me deixou chorando, mas eu pensei que era normal. No dia seguinte me chamou para ir em sua casa e havia outra mulher lá dentro. 21 anos, Taboão da Serra, São Paulo. Quando fui violada sexualmente a segunda vez na vida, consegui ser convencida que eu merecia aquilo. Da primeira vez, a revolta e o mal-estar reinaram em mim, mas na segunda, aquilo já me havia minado tanto que só me reduzia ao pó. Senti que a qualquer momento meu corpo poderia ser abusado, ainda que eu tentasse lutar e fugir, enquanto ouvia da pessoa que me declarava amor que tudo aquilo era minha culpa. O medo, o nojo e o pânico viraram parte de mim. 34 anos, Palhoça, Santa Catarina. Eu vivi 2 relacionamentos abusivos, onde fui manipulada psicologicamente e até fisicamente. Foi uma história de praticamente 2 anos e outra de 4. A relação de quase 2 anos e a última que tive foi povoada de uma série de fatores: alcoolismo do lado do parceiro, opiniões diferenciadas, machismo escancarado, manipulação de condições e fragilidade que tinha de ansiedade, entre outros. Minha história é clássica: ser chamada de louca nas minhas crises de pânico, brigar e criticar, e depois voltar pedindo desculpas, dizendo que minhas roupas eram feias e que muitas vezes me revelava demais e que estava desrespeitando as outras pessoas. Quando saí com ele em alguns lugares, falava que olhava para os outros homens e que nenhum deles ia olhar para mim, porque eu não era tão bonita. Mas na intimidade de casal, era mais bonita. E para as outras pessoas não era bonita. Tenho uma condição de psoríase, e isso é usado em alguns momentos contra mim. Ser xingada porque simplesmente a pessoa achou que eu estava olhando para outra pessoa. Já fui chamada de burra, tipo, estudou tanto, mas bem lerda. Se acha melhor, mas não é nada só porque estudou. Um dia fiz um trabalho de construção civil em casa e a pessoa não acreditou. Disse que eu não tinha capacidade para aquele serviço, e muitos outros casos. Hoje, tenho sérios problemas em me relacionar, e dependendo de alguma postura da outra pessoa, tenho crise de pânico e ansiedade. Acho que tem algum problema comigo e por aí vai. Tenho trabalhado bastante isso e me sentindo muito segura, mas infelizmente, em alguns momentos, quando acho que estou bem e forte, tenho gatilhos que me sinto frágil, incapaz, frustrada, triste, deprimida e pondo em dúvida tudo o que eu construí até o momento. 50 anos, Florianópolis, Santa Catarina. Quando me candidato a algum cargo e me assediam sexualmente antes de falar da vaga. Eu ando de moto. É normal passar entre os carros quando o trânsito está muito lento ou parado. Muitas vezes os motoristas fecham a pista para eu não passar. Então aparece uma moto grande, com um homem pilotando, e o mesmo motorista vai para o lado, para o motociclista poder seguir. Mas fecha de novo quando eu decido ir também. Fui dirigente sindical no final dos anos 80. Mulheres estavam lá por cota, era necessário, mas eram tratadas como putas ou machorras. 70 anos, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Todas as vezes em que meu pai me mandava calar a boca, apontando-me o dedo em rixe. Todas as vezes que minha capacidade de raciocínio
Foi subjugada por ser mulher, por mulheres e homens. 51 anos, Catalão, Goiás. Meus pais tiveram 2 filhas e um homem. Nós mulheres tivemos que dividir o trabalho na casa. Não podíamos sair com meu pai quando ele ia trabalhar, ao contrário do irmão. Ele não tinha 8 anos quando aprendeu a dirigir junto com meu pai. Minha irmã e eu só depois de bem mais velhas, e meu pai sempre criticava, dizendo que a gente não precisava mexer com isso. Depois de aprendermos, ele sempre nos criticava e nos deixava inseguras. Enquanto meu irmão saía com meu pai para o trabalho, eu e minha irmã tínhamos que trabalhar em casa. Eu, como mais velha, além de trabalhar em casa, tive que trabalhar de empregada doméstica, que hoje tem o nome chique de secretária do lar. Léo fazia de tudo: lavava, passava, cozinhava, arrumava a casa, cuidava de crianças e ainda lavava o carro da patroa quando ela ia para a roça. Entrava às 6 horas, saía às 12 horas para a escola e voltava depois da escola, só saindo da casa da patroa quando terminava o serviço. Recebia menos que o mínimo, sem carteira assinada. E ela disse que estava me educando para o trabalho em casa, e sua última empregada só saiu de lá para casar, e que era uma ótima dona de casa. 27 anos, Guaraniaçu, Paraná. Recebi uma proposta de emprego muito boa e, na época, o meu namorado, por ciúmes, falou que eu recebi a proposta só porque sou bonita. 25 anos, Florianópolis, Santa Catarina. Essa é a história mais dolorosa da minha vida e sei que não vai ser fácil falar sobre. Começou na minha infância, quando alguém que eu deveria poder confiar, que deveria ser um exemplo para mim, que não deveria ser nada além de um adulto, um membro da família, se apropriou do meu corpo, me tocou, me humilhou, me fez sentir confusa, culpada. Me fez carregar esse fardo por mais de 10 anos e me fez carregar essa dor e sequelas até hoje.